esqueci o que eu ia falar. Eu acho que eu ia falar da câmera, mas não ia ser muito relevante, né, pro culto. Mas eu vou falar. Eu percebi que toda vez que eu vou começar a pregar, eu primeiro vejo se eu estou alinhado lá, porque senão eu vou ficar olhando para cima. Aí eu prego aqui assim no meio, falando, eu estou no canto da imagem, assim, né? O pessoal do ao vivo não vai sentir nada, né? Se eu falar assim, daí tem aquela hora que o pessoal chega aqui, falar com o pessoal dali, pessoal daqui, e daí não dá nada. Mas é interessante, porque para o pessoal ao vivo, isso daqui fica mais próximo. Se eu chego assim, se eu vou conversar, se eu olho um pouquinho para cada um, e para o pessoal online eu só desapareço. Eles continuam me escutando. Mas é muito interessante, porque o conforto e o desconforto depende muito de para onde você está olhando. Conforto e desconforto depende muito de como a gente está se portando com as coisas. Eu ia só falar da câmera, mas eu consegui ligar na mensagem. A minha semana foi bem marcada por desconforto. São duas grandes razões para isso. A primeira, e talvez eu compartilhe ali com meus vizinhos, a gente está 3 ou 4 dias com e sem água, assim, em horários aleatórios. Na verdade, sem água, e de vez em quando aparece um pouquinhozinho, dá para tomar um banho assim rápido e já acabou de novo. E isso é desconfortável por vários motivos. A gente tem que ficar prestando atenção, tá o tempo todo, né? Quando que tem água, quando que dá para lavar a louça, quando que dá para lavar a mão. Né? Eu estava lavando a mão com álcool durante o dia, eu ficava, nossa, aqui, minha mão vai ressecar aqui, né? É muito desconfortável essas coisas, porque não dá para prever. Parece um simples detalhe, mas coisas que a gente já tinha por garantido, eu tomo como recompensa, né? Chegou a água hoje, então agora é hora. Mas é uma recompensa que, porque não dura muito, ela também não é muito satisfatória. A água acabou de novo hoje de manhã, inclusive. Mas, mas enfim. Outra razão para que também tive bem desconfortável essa semana é que eu assisto muito YouTube. E eu não sei se em outras mídias, mídias sociais também estavam bombardeando de notícias sobre o caso do Johnny Depp e da Amber Heard. Eles são dois atores, e o Johnny Depp é aquele do Eduardo do Monte de Tesoura, Piratas do Caribe, Animais Fantásticos, ele é o cara do cabelo branco, né? Parece que o Theo gosta desse filme, então, né, você vai assistir depois, certamente. E a Amber Heard é aquela do filme do Aquaman, a rainha do oceano, né? Aquela do cabelo vermelho. E daí, eles eram um casal, eles se divorciaram em outro processo, que também foi super controverso e polêmico, e agora, aparentemente, eles estão discutindo mais uma vez sobre algum motivo que eu não me preocupei muito em aprofundar. Mas eu estava lá esperando o meu conteúdo de sempre, eu gosto de ver vídeos sobre câmeras, ver vídeos sobre pessoas escalando paredes, sobre pessoas forjando martelos, vários vídeos diferentes que eu gosto de assistir, coisas assim. Mas, do nada, todas as recomendações apareciam sobre esse caso, sobre as notícias polêmicas e cada um tentando fazer, sabe, aqueles coisas de jornal, assim, aqueles títulos, nossa, tal pessoa foi humilhada. E você fala, nossa, mas para quê, né? É um caso jurídico, não deveria só a corte ficar lá assistindo, né? Por que está na internet e por que todo mundo faz tanto fuzuê? Isso começou a me incomodar, porque eu fico irritado quando eu não tenho as coisas que eu gostaria de ter. Eu entrei lá para assistir vídeo do cara pulando na parede. E daí eu gosto dessas coisas, gente. Parkour, não é para se machucar, né? Ele escala, tal, todo o esporte reconhecido. E aí vai lá e não tinha o que eu queria. Eu estava procurando por alguma coisa e eu fiquei desconfortável porque eu não consegui. E quando eu conseguia o que eu queria, logo depois já vinha outra coisa que eu não queria. Por mais que vinha recompensas de vez em quando, elas não eram satisfatórias também. Mais uma coisa que eu percebi, para mim foi desconfortável. Imagina para eles, né? Esse casal em questão, eles devem estar desconfortáveis porque a situação já é muito tensa, né? Envolve advogados, envolve juízes, envolve depoimentos, envolve um acusando o outro e envolve todo mundo assistir tudo isso acontecer. Mas, como eu falei, é um segundo processo que eles estão passando. O primeiro foi um divórcio e depois do divórcio teve uma recompensa financeira que, como eu falei, para eles talvez a recompensa financeira do divórcio até que foi boa naquele momento, mas depois todo o resto das consequências atuais não deve ter sido satisfatório. Por mais que tivessem recompensas, elas são temporárias. E eu fiquei pensando sobre essa questão de desconforto, de recompensas, que muitas vezes a gente passa, todos os dias, inclusive, acho que a gente passa por alguma situação de desconforto e de conforto talvez temporário.
E o tema de hoje é sobre perseguição e recompensa. Exatamente sobre isso, lá no versículo de Mateus 5, versículos 11 e 12, no final da nossa série de hoje, está escrito o seguinte: Felizes são vocês, quando por minha causa sofrem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas também foram perseguidos da mesma forma. Parece que o pessoal lá já passava por desconforto e já passava por recompensas também, desde a época de Jesus e desde muito antes. Essa é uma constante na nossa vida. Mas uma alta na nossa vida que a gente tem que ver é a recompensa que vem de Deus. Mas vamos ver essa temática. Eu falei que hoje é o final da nossa série das bem-aventuranças. E a gente já passou por algumas outras pregações, e eu queria relembrar, algumas semanas atrás, a seminarista Vitória pregou sobre fome e sede de justiça, e olha só essa sequência de temas, fome e sede de justiça. 2 semanas atrás, a gente ouviu sobre perseguição por causa de justiça, e hoje sobre perseguição com recompensa. Então eu desejo justiça, eu sou perseguido por causa da justiça, mas eu sou recompensado por causa dessa perseguição. Olha só quão coerente é essa sequência. E não só isso, a gente vê lá desde o começo, antes de comentar, vamos ler novamente, lá em Mateus 5, a partir do versículo 3. Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. A gente vê aqui que a primeira e a última, a gente chama de bem-aventuranças, porque em outras traduções, a palavra felizes eles chamam de bem-aventuranças. A primeira e a última das bem-aventuranças, eles prometem o reino dos céus. O reino dos céus lhes pertence. E esse tipo de começar e terminar de um jeito parecido é o que, para a gente, nas nossas poesias, a gente faz rima. Para o hebraico, é combinação de temas e de ideias. Então, se começa e termina com alguma coisa, ele está querendo dizer que tudo é sobre isso. Todos esses itens, todas essas coisas, essas recompensas são sobre o reino dos céus. Quem é consolado? Quem está no reino dos céus. Quem herda a terra? Quem está no reino dos céus. Quem é saciado da sua fome e sede de justiça? Quem tem o reino dos céus. Todas essas coisas que quem é pertencente ao reino dos céus também é feliz, é o que esse texto quer dizer, é o que o evangelista Mateus também está falando nesse momento. A gente vê que quem chora é consolado, os humildes são herdeiros, quem tem fome e sede é saciado, os misericordiosos receberão misericórdia, os de coração puro verão a Deus, os pacificadores são filhos de Deus. Todas essas relações fazem muito sentido, não porque a gente quer buscar, chorar, ter fome, sede e outras coisas, ou ser perseguido, mas porque a gente recebe essas recompensas que são coisas naturais para quem está no reino dos céus. Talvez para a gente agora é uma recompensa, talvez para a gente agora é algo que a gente anseia, mas no futuro, quando a gente estiver lá plenamente com Deus, vai ser uma constante das nossas vidas, vai ser uma rotina e por mais que rotineira, que não enjoa. Nós somos felizes nessas circunstâncias, porque no reino dos céus as consequências são celestiais, são divinas, e é presença de Deus o tempo todo. Mas vamos ver em relação a essa conclusão desse texto que a gente falou. Felizes são quando vocês, por mais que receberem perseguição, podem se alegrar, porque uma recompensa lhes espera no céu. Antes de pensar a recompensa que nos espera no céu, vamos lembrar sobre essa questão da recompensa que a gente acha que merece. Pensando naquele caso do casal de atores, eles estão discutindo e cada um provando os seus argumentos para ver quem está certo, acha que merece, porque senão não estaria disputando, né? A gente também passa por muitas dessas coisas no nosso dia a dia. Coisas que a gente acha que merece, algumas delas a gente merece mesmo, algumas não. Mas vamos ver esse merecimento, que tem a ver com a perseguição, que infelizmente a gente também merece. O sentimento da gente ser perseguido, o sentimento de angústia, o sentimento de ansiar por alguma coisa e nem sempre ter, é o que a gente passa no dia a dia, muito parecido com a parábola que Jesus conta lá em Mateus 20.
Versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou-lhes pagar 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. É assim que a gente vê a nossa rotina, nossa luta diária. Começa de manhã cedo, se tudo der certo com a reunião de oração, né, da igreja, o pessoal está convidado, aqueles que não participam, mas começa bem cedinho, depois a gente trabalha, né, o suor do nosso dia, pelo sustento, e talvez para quem não trabalha, alguns estudam, ou alguns têm a sua luta com outras coisas, seja desemprego, seja tédio, né, graças a Deus, mas de qualquer jeito a rotina diária muitas vezes passa por lutas. A gente tem muitas horas do nosso dia e várias dessas horas são dedicadas a esforço que a gente tem que fazer para nos sustentar. Essa é a nossa rotina de luta diária, a rotina de desconforto. Mas quando o dia chega ao fim, quando a gente suporta toda essa dor de perseguição de trabalho ou perseguição de nossos cansaços e outras coisas, quando a gente espera pela recompensa merecida, é o que a gente vê que Jesus fala nessa parábola. Lá no versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Cada um deles também recebeu apenas 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, quando suportamos o trabalho e o calor do dia. Eu fico pensando naquelas pessoas que chegam em casa bem de noite, na hora que a água volta do apartamento. E eles pegam toda a água, e daí eu chego lá de manhã cedo e não tem água nenhuma. Eu falei, nossa, estou no horário errado, o pessoal chegou mais tarde, não ficou o dia inteiro esperando pela água e recebeu o que eu merecia. Talvez, né? Mas enfim. A água era escassa e alguém ia ficar sem, independente. Essa é a questão. Mesmo a gente achando que merece, ou no caso desses trabalhadores que trabalhavam e era o salário que era prometido para eles, eles mereciam. Ainda havia desconforto. No caso deles, inclusive, era um desconforto completamente não justificado, porque eles tinham sido prometidos 1 denário e eles queriam mais, só porque aqueles que trabalharam menos também ganharam esse tanto. A situação pode parecer ou até ser equivalente, o que a gente chama de justa, mas isso é diferente no nosso coração. No nosso coração, a gente recebeu o que a gente merece, a gente recebeu o salário do nosso dia, a gente recebeu o nosso sustento, muitas vezes é temporário, essa satisfação. Porque o nosso coração deseja outras coisas, nosso coração deseja mais. A gente fica insatisfeito porque a recompensa, por mais que seja prometida, ela não preenche o nosso anseio interior. Vocês já sentiram dessa forma também? De receber coisas e ainda sentir o vazio? De talvez assistir alguma coisa que está passando na televisão só porque ela está passando, mas não era aquele filme que você estava lá esperando para ver. Ou talvez de você tomar um suco e porque você queria comer doce, Karine. A angústia muitas vezes não preenche a gente. A gente tem uma vontade de alguma coisa, mas quando a gente consegue alguma coisa um pouquinho diferente da nossa vontade e não do prometido, a gente fica insatisfeito. E pode ser mais profundo do que essas situações do dia a dia. Algo mais do que só um desejo passageiro. Pode ser um anseio de toda a vida. Alguma coisa que a gente busca dia após dia e a gente não consegue, e isso vai amargurando cada vez mais o nosso coração. Uma história que eu vi que ilustra muito bem isso é de um seriado que eu não assisti, mas eu vou contar a história. É sobre o Boba Fett. Eu não sei se vocês conhecem, esse personagem é da saga do filme, da trilogia dos filmes Star Wars, Guerra nas Estrelas. Ele é um caçador de recompensa. Ele viaja na galáxia pegando pessoas que são procuradas pelo governo, entregando, ganhando dinheiro, para com esse dinheiro caçar mais pessoas e ganhar mais dinheiro, para depois caçar mais pessoas e ganhar mais dinheiro. Essa é a vida dele. Todos os dias a mesma coisa, arriscando a vida dele basicamente para nada. Mas ele só vive assim porque ele é filho de uma outra pessoa que também era um caçador de recompensa. Todo o estilo de vida que ele tem é baseado no estilo de vida do pai dele, que era o mesmo, um caçador de recompensa, que vivia a vida coletando os recursos, mas em algum momento a vida dele termina. Era um ciclo e o ciclo termina para baixo. Ele morre porque ele é morto por um cavaleiro Jedi.
E ele não pode nem aproveitar nem o dinheiro dele e nem o filho dele, o pai, né? E daí o filho que vê o pai viver dessa forma, por mais que terminou mal, por mais que terminou sem conseguir aproveitar nada, tem o mesmo estilo de vida. Um estilo de vida que persegue dia após dia, suado e doendo, para não ter uma recompensa que lhe satisfaça. Por mais que ele seja pago pelos seus trabalhos, no final do dia ele não tem onde aproveitar. Ele viveu da mesma forma que o pai dele e ele quase terminou também da mesma forma. Só que quando ele foi quase morto por um Jedi, ele sobreviveu. Isso é onde esse seriado começa, onde tem a mudança desse ciclo. Em vez de terminar para baixo, tem uma opção de transformar a história dele. Ele perdeu tudo que ele tinha quando ele quase morreu. Ele tinha uma armadura que ele achava muito preciosa e ele perdeu. Todas as riquezas ele não tinha acesso porque ele estava num lugar remoto, distante da civilização. Ele perdeu todas as coisas e família ele já não tinha para começar. E ele estava lá, sem propósito. Se o propósito dele era trabalhar, quando acaba o trabalho, o que ele faz? Ele não tinha nada para fazer e ele estava quase à morte, nada o satisfazia mais. Todos aqueles salários que ele tinha recebido para nada valeram. Todo aquele propósito que ele tinha acumulado em todos os anos da vida, na verdade, era vazio. Mas a gente vê, a história dele vai continuar depois. Mas o que eu queria tirar disso era, o fruto das nossas mãos, às vezes ele pode satisfazer um desejo temporário. O nosso trabalho, às vezes, pode nos sustentar no nosso dia. Ou até dar uma recompensa que nos dá prazer temporário. Mas isso não nos torna felizes. O fruto das nossas mãos nunca vai nos tornar felizes. Está escrito lá em Romanos 4, versículo 4 e 5. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado um favor, mas dívida. Ele merece. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. A gente recebe o salário da nossa vida, mas tem algo que nem o salário, nem todo o nosso esforço consegue. Não conseguimos através de um trabalho sem fim, mas através da fé no Senhor. O Senhor que justifica o ímpio, esse é Deus. E a gente vê essa tentativa de achar um outro significado na vida do caçador de recompensa. Ele tenta construir a vida dele de novo. Ele que tinha perdido tudo, ele que tinha perdido todo o seu propósito de vida. Ele começa lá, ele tinha muito dinheiro, mas sem acesso, ele estava buscando por um propósito e ele encontra. Ele que estava lá num lugar remoto, encontra uma família que o adota e o reconhece como parte deles. Para ele, aquilo parecia se tornar um propósito novo. Eu estou contando toda a história, então se alguém quiser assistir, desculpa que eu vou estragar tudo. Mas enfim, eu vou contar até o final. Quase o final. Ele perde a família dele, de novo. O que ele achou que ele tinha conseguido de propósito, o reconhecimento de ser parte de um grupo, ele perde. E ele se sente novamente vazio. Isso ele continua perseguindo. Ele consegue acesso a todo o dinheiro que ele tinha e ele gasta todos os recursos que ele tem para procurar de novo por esse reconhecimento. Reconhecimento é o que ele queria encontrar. Reconhecimento que não importava quanto ele merecesse as suas recompensas, ele não iria conseguir. Reconhecimento que só consegue quando lhe é atribuído. E se a gente for ver lá, no caso daqueles da corte que eu estava falando, dos dois atores, eles também estão lutando por reconhecimento. Esse segundo processo, que não é o processo do divórcio, eles estão se processando porque um estragou a imagem pública do outro. Imagina, eles estão tendo toda uma discussão só porque o caso está na internet e a discussão também está na internet. Muito difícil. Essa luta por reconhecimento sempre gera angústia no coração. Isso também é para com a gente. A gente também pode querer e até conseguir uma recompensa merecida, mas o que a gente precisa é de uma recompensa atribuída. Algo que com nossas mãos nós não conseguimos pegar, mas se nós recebemos, isso completa nossos corações. Lá no texto da parábola que Jesus estava contando, continua o seguinte, lá no versículo 13. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Vá e receba o que é seu. Eu quero dar àquele que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? A gente vê aqui essa diferença porque alguns trabalhadores trabalharam só 1 hora, outros 2, outros 3 e alguns o dia inteiro. E todos receberam o mesmo. Quem estava insatisfeito era aqueles que trabalharam mais. Essa angústia no coração.
Mas o Senhor, ele fala, o dinheiro é meu, eu não posso dar como eu quiser. Se eu quero dar o que, né, você merece, ok. E se eu quero dar o que o outro não merece, eu também posso. Certamente, para o primeiro ele estava insatisfeito, mas imagina aquele que trabalhou uma só hora e recebeu o salário de um dia inteiro. Essa pessoa deve ter ficado muito satisfeita. Essa pessoa que recebeu o que lhe foi atribuído. Atribuído por quem tem condição de oferecer. E a gente sabe que o único que tem condição de oferecer o que a gente precisa é nosso Senhor, é nosso Deus. O fruto das nossas mãos pode até não nos tornar felizes, mas ele pode receber significado. A nossa vida pode receber significado, a recompensa que nós estamos precisando, que nós estamos ansiando, quando por nós é recebida, a gente também pode oferecer de volta. Está escrito o seguinte, lá em 2 Coríntios 12. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo também estava passando por dificuldades quando ele falou isso, quando ele ouviu isso de Jesus. Isso ele recebe como incentivo, por mais que as dores continuem, por mais que o nosso desânimo, por mais que as nossas angústias, por mais que perseguições sejam cotidianas em nossas vidas. A graça de Deus é suficiente. Nós recebemos, não por nossas mãos, mas por graça do nosso Senhor. E por graça dele nós somos completos, nós somos preenchidos e nós somos aperfeiçoados por ele, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Viver todos os dias em busca de uma recompensa temporária, dia após dia em busca simplesmente do dia seguinte, é uma angústia e uma tragédia sem fim. Quem vive dessa forma não é feliz. Mas viver a vida na graça de Deus, a graça que nos basta e que nos justifica, por mais que a gente seja perseguido, por mais que a gente continue a sofrer o labor de cada dia, isso vale a pena. Quem vive dessa forma é feliz. Está escrito lá em Apocalipse que continue o injusto a praticar a justiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a justificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. Isso daqui, João está recebendo essa revelação para o tempo que o Senhor voltar, para o tempo que ele vier julgar todas as coisas, para o momento quando não tiver mais chance de mudar o que tem para mudar. Quem estiver vivendo de forma justa vai ser considerado justo. Quem estiver vivendo de forma injusta vai ser considerado injusto. Quem é santo deve continuar a santificar-se, porque o Senhor, ele vai retribuir e ele vai dar a recompensa, não aquela que a gente merece, mas aquela que ele decide dar, atribuindo a nós. Esse é o desafio da nossa vida, buscar uma recompensa que a gente não consegue com esforço, buscar a recompensa que é atribuída por Deus para nossas vidas. E como? Praticando os valores do reino, praticando todas essas coisas que a gente vê que nos torna felizes. Parece egoísta, a gente conseguir a recompensa de Deus significa praticar o que nos torna feliz, mas isso é graça de Deus. A gente tem que praticar sim, porque a gente vai ser feliz. A recompensa de Deus nos é prometida, e promessa de Deus é garantia de que a gente vai encontrar. Então, se você está sentindo esse peso, esse cansaço, essa insatisfação, talvez diária na sua vida, então essa aqui é a deixa para a gente reavaliar como a gente tem passado, orar, pedindo a Deus para que Ele sonde sua vida, Ele reoriente, buscando a recompensa que Ele trará. E se tem alguém ouvindo também que não conhece a Cristo, tem vivido esse ciclo sem fim, sem gosto, apenas com angústia de cada dia, aqui está o ponto de virada. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu faço convite, creia, confesse Jesus Cristo e ore conosco para poder viver essa recompensa, que você não vai conseguir com esforço, mas com a alegria do Senhor. Vamos orar? Cada um nesse momento, então, peça que o Senhor sonde seu coração, peça que o Senhor ajude a reorientar a sua vida, a buscar cada dia mais uma vida que não apenas vai por esforços em vão, mas que quer receber da tua graça. Que o Senhor possa nos orientar nesse momento. Que o Senhor possa nos mostrar a alegria que é viver em Senhor, a alegria que é viver no seu amor, no seu amor que não nos decepciona.
Ó Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. É aquele que demonstra a verdadeira alegria em cada propósito, em cada ação da vida que a gente pode tomar. Não por causa do nosso contexto, não por causa das nossas dores ou mesmo das nossas pequenas alegrias que a gente vive, mas pela graça que nós recebemos do Senhor. Independente de circunstâncias amargas e doloridas que a gente viva, independência de pobreza, independente de fome e sede, independente de dores e perseguição, nós podemos ser felizes no Senhor, porque nós podemos receber da Tua recompensa. Da tua recompensa que nós recebemos aqui na terra e também da tua recompensa do reino que a gente vai ver em plenitude algum dia. Glória seja o teu nome porque o Senhor alcança a tua igreja. Glória seja o teu nome porque nós podemos te ver. Glória seja o teu nome porque nós podemos receber dessa boa notícia e também compartilhar. Muito obrigado pelo teu amor que nunca nos decepciona, pelo teu amor que nos direciona a uma vida contigo, a uma vida no teu reino. Por favor, nos ajuda a viver esses valores, nos ajuda a viver contigo a cada dia mais próximo, cada dia mais orientado pela tua palavra. Por favor, se conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.